orgânica, eu vou acertar as questões que vão aparecer na prova. Tem alguma questão específica da lista que gerou dúvida ou prefere que eu faça hoje um apanhado mais básico nas questões básicas de orgânica e amanhã vocês tentam tirar dúvida mais aprofundada após estudar de hoje para amanhã? Ou vocês preferem que eu já deixe o cacete logo em dúvidas específicas? Então, fique à vontade. Manda aí, que a aula hoje vocês que comandam. Pode mandar. Eu, particularmente, prefiro a segunda opção, porque eu até então não trouxe nenhuma dúvida, não. Vi mais para assistir a dúvida do povo para ver se tirava alguma minha que estava aqui, que eu não percebi. Então, a segunda opção para mim seria melhor, mas vamos deixar o pessoal decidir. Nós tivemos, Livinha, por conta de uma impossibilidade de Tio que chocou um horário lá, até uma vantagem. Tem a opção de hoje, e aí a pessoa pode estudar e tal, e amanhã ter a outra opção de tirar de novo outra dúvida que pode surgir depois. Então, isso, querendo ou não, foi um lado bom do tio Elan não estar aqui hoje. Então, tem a opção de pegar uma parte das dúvidas hoje, estudar mais e pegar outra parte de dúvida amanhã. Então, ficou massa isso aí. Ficou perfeito. Se o povo que está aqui, Livinha comentou, e agora? Eu sigo nas questões básicas para a gente fazer um apanhado geral de orgânica e amanhã vocês vão específico com o tio Elan. Ou então vocês vão me mandar as dúvidas e eu vou responder nas questões que vocês quiserem. Então, sinaliza para mim aí, porque a gente começa agora. Pronto, então vamos nessa. Eu vou fazer um apanhado geral, então. Essas questões que eu coloquei aqui, essa aqui é uma questão mais teórica, essa aqui é mais tranquila. Mas as questões que eu coloquei da 2 em diante, elas permitem fazer o apanhado geral. Então, eu vou fazer com vocês tradução de alternativa por alternativa, o porquê de cada uma delas. Eu vou seguindo a ordem, ó. 1, 2, 3, até dar nosso horário. Ou seja, cada tópicozinho desse aqui, eu vou mexer com vocês a partir de agora. Amanhã, ou o tio Elan continua a sequência das questões, ou então vocês vão em dúvidas específicas. Aí vocês vão ficar à vontade para opinar na parte da manhã também, tá certo? Então, oi. Essa questão da específica. A gente manda a questão lá no grupo antes, e aí amanhã ele resolve? Seria Não, isso? na hora, igual eu fiz a pergunta hoje aqui, entende? Igual eu fiz a pergunta, aí ele vai fazer a pergunta amanhã. Aí você fala, ô tio Elan, Augusto já fez o apanhado geral, vai em dúvidas específicas, responde a questão 30 para mim, um exemplo. Aí ele vai na questão 30 e faz, entende? Entendi. Pode pedir na hora que ele faz. A Duda perguntou: fenil e benzil. Fala, Duda. Nesse apanhado geral, a gente vai falar disso, tá? Vou começar então. Vai lá, Gabriel. Gabriela, manda. Ô, Manda, Gabi. Augusto, deixa eu te perguntar. É que, tipo assim, eu fui pegar para fazer a prova da UMG hoje, e aí apareceu aquele formaldeído, que é, no caso, um metanal. Depois você poderia comentar essas substâncias assim, porque na hora eu não estava lembrando que formaldeído era metanal, e aí me bati um pouquinho. E Pronto, algumas outras, assim, se você puder. pronto. Posso sim. Deixa eu colocar logo, então, algumas para vocês aqui, importantes na química orgânica. Ó, ácido metanoico é chamado de ácido fórmico. Ó, ácido etanoico é chamado de ácido acético, que é o ácido presente aonde? No vinagre. Ó, aí tem o formaldeído, que é simplesmente o formol, que é o metanal. Deixa eu colocar menorzinho aqui, ó.
é o metanal. Ó. Fórmulas. A do ácido acético é essa. A do ácido fórmico é essa. É o ácido carboxílico mais simples que tem. O do ácido etanóico é essa, ó. Ele tem 2 carboninhos. E a do formaldeído é essa, ó. Tem mais um, que é o acetaldeído. Que é o etanal. Ó. Etanal. À medida que eu for lembrando de outras, eu vou colocando. Aqui, esse ácido aqui, por exemplo. Ó. Esse cai bastante. Ó. Deixa o PDF deixar eu riscar. Espera aí, deixa ele voltar. Aí, ó. Esse ácido cai bastante. Esse é o ácido benzoico. Ó. É o benzoico esse. Aí tem outro que é importante. Esse aqui. Augusto, deixa eu ver se eu entendi. Ácido metanóico, ácido fórmico, são as duas formas que eles são chamados, é isso? É a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual, que é popular. Ah, entendi. Porque na questão pode vir das duas formas, entendi. Pode. Esses aí pode, não tem jeito. Essa aqui, por exemplo, ó. O nome oficial dela é fenilamina, ó. Mas o nome popular dela é anilina, ó. Anilina. Outra importante, quer ver? Essa aqui, ó. Essa aqui cai demais. Alguém sabe o nome dessa? Pode ser o nome popular dessa aqui, ó. Nome popular, alguém sabe? Essa é chamada oficialmente de metanodiamida. Ó, metanodiamida. E o nome usual dela, que é o Só que mais... lembrava desse, o usual eu não lembro não. Pô, mas você lembrou o mais difícil. Porque tu já tinha passado esse já, eu só gravei o nome, mas o popular... Ó, ureia. Esse cai demais. É sacanagem, velho. O cara falar ureia aí não dá a fórmula. Pô, é sacanagem. Mas na química orgânica, esses aí que eu coloquei para vocês são os mais importantes, ó. São os que mais caem. Esses aqui não tem jeito, velho. Tem que lembrar o nome, não tem pra onde correr. Quem me pediu? Gabs. Beleza, Gabs? Beleza, Augusto, porque quando bota esse mesmo, alguns que não, tipo ureia, é difícil você lembrar essas Quebra coisas. demais, velho. Quebra e quebra muito. Quebra com gosto mesmo. Quebra com gosto. Aí, ó, lembra, Gabs, ó. Fala assim pra gente, vou dar uma missão para você. No dia porque hoje a gente só vai mexer com orgânica, mas no dia da revisão de véspera, que provavelmente vai ser domingo, que pela enquete lá, domingo ganhou, tá? Falem assim pra gente, ó. Gente, dê o nome usual dos principais compostos inorgânicos. Faz essa pergunta pra gente, pelo amor de Deus, lá. Você lembra, Gabi, de fazer? Lembro sim, Augusto. Agora, eu não sei se eu vou conseguir. Vocês vão fazer que horas? É 7 horas. Domingo, 19. Pela escolha de vocês aí do grupo, né? Ah, vixe. Eu preferiria sábado, mas a maioria escolheu domingo. Como a gente deixou a escolha, então... Né? É porque eu vou pra casa de umas amigas minhas e aí elas marcaram um negócio aí eu não ia poder. Mas Não, aí dá pra ver domingo de boa, né? não, mas não tem problema. Se não for, fica a missão para quem daqui Eu do lembro, grupo eu tá lembro. vendo isso. Lembra lá, tá, Livinha? Tipo assim, ó, CaO. O nome é óxido de cálcio. Só que para o ESB tem que lembrar que CaO é chamada de cal viva, cal virgem. Tem que lembrar desses detalhes. Se não, meu irmão,
a prova ela vai cobrar e automaticamente muita gente vai se perder. É uma pergunta muito importante para ser feita no dia da revisão de véspera. Porque a gente vai falar num dia e no dia seguinte você vai ter a opção de marcar a resposta certa. Vou lá, vou para a listinha. Qualquer coisa, vão interrompendo aí. Olha, primeira coisa, a questão perguntou se era uma molécula acíclica. Vamos lá. O termo acíclica significa aberta. Ó, acíclica significa aberta. Então, é ou não é uma cadeia aberta? A resposta está errada, porque, perceba, o que é uma cadeia fechada? É uma cadeia onde os ciclos se unem, não tem extremidade livre. Se a extremidade estiver unida, nós chamamos de cadeia aberta, acíclica. De novo, voltando. Se as extremidades estiverem livres, aberta, acíclica. Se as extremidades estiverem unidas, fechada, cíclica. Essa é uma cadeia cíclica. Agora, então isso aqui está errado. Eu vou um pouquinho além. Ela é uma cadeia alicíclica, sim ou não? Agora eu aprofundei a pergunta. Ela é uma cadeia alicíclica, sim ou não? Veja se ela é uma cadeia alicíclica. Sim, né? Eu acho que sim, né, Augusto? Então ela é uma alicíclica, mas ela não é nenhuma acíclica, nem uma alifática, no caso. Espera aí, vamos por parte. Ó, vamos lá. Eu abri outro PDF aqui para a gente traduzir esses nomezinhos, porque isso pega, velho. Olha, uma cadeia, ela pode ser aberta ou fechada. Ó, ou fechada. Toda cadeia aberta é chamada de acíclica. E toda cadeia fechada é chamada de cíclica. Pronto. Agora, a cadeia cíclica, que é a fechada, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser aromática ou ela pode ser não aromática. Ó, ela pode ser aromática ou não aromática. Ó. Bom, a não aromática tem um nome. Alicíclica. Ó, a não aromática tem um nome e ela é chamada de alicíclica. Então, o que é uma cadeia alicíclica? É toda cadeia cíclica que não é aromática. Então, olha a minha pergunta. Ela é uma cadeia alicíclica? Sim, porque ela não é aromática. Ela é fechada e não é aromática. Então, ela é uma cadeia alicíclica. Outro detalhe para você não confundir é uma cadeia, ela pode ser de dois tipos: aromática ou alifática. Então, o que é uma cadeia alifática? É toda e qualquer cadeia, deixa eu voltar aqui, cadeia não aromática. Então, por exemplo, quem são as cadeias que não são aromáticas? As cadeias abertas. É por isso que toda cadeia aberta é alifática. Por quê? Porque não existe cadeia aromática sendo aberta. Por isso que a fala existe. Para que toda cadeia aberta é alifática. Por que toda cadeia aberta é alifática? Porque não existe possibilidade de cadeias abertas serem aromáticas. Então,
ou as cadeias fechadas não aromáticas. Ou seja, as alicíclicas. Então, todas as alicíclicas e as abertas são chamadas de cadeias o quê? Alifáticas. Por quê? Porque alifática é o contrário de aromática. Ou ela é aromática, ou ela é alifática. Pergunta, até o momento, gente, tá ficando claro esses nomezinhos? Sim. Só diminui essa tela que tu escreveu aí, Augusto, por favor, só para ver se eu perdi alguma anotação. Espera aí, deixa eu botar para ficar tudo em um ponto só. Espera aí. Pronto. Aí, ó. Só foi isso. Ok, obrigada. Show de bola. Vamos lá. 02. Todos os átomos de carbono são hibridizados em sp2. Quais são as hibridizações possíveis, gente? Bora lá, seguindo aqui nosso resuminho. Ó. Hibridização. As possibilidades: sp3, sp2, sp. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? 4 nuvens. Ó. Aqui, 3 nuvens. Já já eu te mostro isso. E aqui, uma nuvem. Ó, uma nuvem. Vou, Karine. Quando acabar aqui, eu já boto essa anotaçãozinha no grupo para vocês. Por exemplo, ó. Olha, o CH4. Ó. Quantas nuvens eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Uma é S e as outras são P. P1, P2, P3. Por isso que toda vez que um átomo faz todas ligações simples, a hibridização é sp3. Ó. Todas ligações simples, hibridização do tipo sp3, porque tem 4 nuvens, ó. Agora, e aqui? Uma nuvem, ó, 2 nuvens, 3 nuvens. Então, quando tem 3 nuvens, uma é S, a outra é P1 e a outra é P2. Então, quando é que tem hibridização sp2? Quando tiver uma ligação dupla e o restante simples. Ó, simples. Pronto. E quando tiver uma nuvem? Quando tiver uma nuvem, na verdade, um não, né? Duas. Ah, tá. Duas. Eu tava aqui. É, uma nuvem fica difícil, né? Aí Porque como é que vai agora, ser SP se só tem uma nuvem? aí agora S. Não existe S, não. Ó, assim ou assim, gente, ó. São 2 nuvens, ó. Uma S e uma P. Uma S e uma P. Então, automaticamente, quando tiver 2 duplas ou uma simples e uma tripla, aí automaticamente ela é SP. Deixa o PDF deixar atualizar aí. Pronto. Então vamos lá. Olha, estou salvando para a gente não perder isso. Salvar aqui.
Cadê? Anotações. Vamos para a questão agora. Olha. Todos os átomos de carbono são hibridizados em sp2? É só olhar, ó. Para ser sp2, eles precisam fazer uma ligação dupla e o restante simples. Perceba que todos aqui são o quê? Ligações simples. Se todos são ligações simples, gente, todos aqui fazem que tipo de hibridização? SP3. Então, o certo é cortar sp2 e colocar o quê? sp3. É um composto de cadeia saturada? Bora lá, então, revisar o que é saturada e insaturada. A nossa anotação, ó. Cadeia pode ser saturada e insaturada. Qual a diferença? É que a insaturada tem ligação tripla ou ligação dupla, ó, entre carbonos. E a saturada só tem ligações simples entre carbonos, ó, entre carbonos. Ah, Augusto, e essa ligação dupla aqui? Não está entre carbonos. Então, a cadeia, ela é o quê? Saturada. Aí eu vou colocar aqui, ó, não confundir. Ó, não confunda. Não confunda. Não confunda o quê? Uma coisa é você classificar a cadeia. Outra coisa é você classificar o átomo. Ó, o átomo de carbono. O átomo de carbono, ele pode ser saturado ou insaturado. O insaturado, ele tem dupla e ou tripla, e não importa com quem seja. Saturado, ele só tem ligações simples. Por exemplo, aqui todos os átomos são saturados. Aqui, esse átomo aqui, ó, esse átomo aqui, ele é um átomo insaturado. Agora, se eu perguntasse, e a cadeia? E a cadeia? Esse átomo aqui é insaturado, mas e a cadeia? A cadeia, ela é o quê? Saturada. Então, cuidado com esses detalhes. Isso pega, tá? Aí a pergunta da questão aqui foi: é um composto de cadeia saturada? Aí você olha, só tem ligações simples entre carbonos? Se a resposta for sim, a alternativa está correta. Olha, está correta. Apresenta heteroátomo. Vamos lá, então. A cadeia, ela pode ser, ó, homogênea ou heterogênea. O que faz uma cadeia ser homogênea? Ter apenas, ou melhor, bora colocar assim, ó, não tem heteroátomo. Ó, não tem heteroátomo. E heterogênea tem heteroátomo. Aí a pergunta é: o que é esse negócio de heteroátomo? É todo átomo
Diferente do carbono, que está ligado entre carbonos, ó. Isso é heteroátomo. Então, por exemplo, se tem heteroátomo, a cadeia é o quê? Heterogênea. E essa cadeia aqui, por exemplo? Essa daqui é uma cadeia homogênea. Por que homogênea, Augusto? Porque não tem heteroátomo, já que o O não está entre carbonos. Então, olhando a pergunta da questão, apresenta heteroátomo? A resposta é sim, apresenta. Esse aqui é o heteroátomo. Aí a cadeia pode ser chamada de heterocíclica. Hetero porque é heterogênea, cíclica porque é fechada, daí ela pode ser chamada de heterocíclica. Até aí, gente, tudo tranquilo? Posso seguindo? Beleza, vamos lá. Estou salvando. Professor, eu tenho uma dúvida. 4, né? Pode perguntar. Pode ir. Perguntei por cima dele. Pode falar, nega. Vai falar? Eu falo. Não, eu perguntei porque eu fiquei em dúvida se marcou duas alternativas, a correta era 4, certo? Não, Mi, essa lista que eu fiz para vocês, eu coloquei ela somatória. O que é uma lista sim. somatória? É aquela que você se lascou. É a pior opção de cobrança. Porque tu nunca sabe se está certa ou se está errada. Porque pode sempre ter mais de uma opção certa, pode ter só uma certa. Então, isso aí, meu irmão, é a pior forma de cobrança de qualquer vestibular. Como eu queria botar vocês para sentir um pouquinho a orgânica, aí eu puxei todas as questões em somatória, porque agora você não sabe mais. Porque numa prova da UES, por exemplo, quando você acha uma resposta certa, é porque as outras todas estão erradas. Aí, às vezes, a pessoa nem analisa as outras. Quando eu coloco somatória, não tem jeito. Tem que olhar uma por uma, entende? Entendi, mas aqui, a alternativa, só para tirar dúvida, a alternativa que fala sobre ela ser uma cadeia saturada é que está correta do ponto de vista. Ela é uma cadeia saturada, tá certo, e apresenta heteroátomo. As duas estão certas. Essa e essa, ó. Uai, por que aprende heteroátomo se não está entre carbonos? Tá, sim, mulher. Aqui, ó. Aqui é um carbono. Aqui é um carbono. Ai, E aqui é o N. não me liguei. Pegou? Obrigada. Top. Alguém mais ia perguntar? Pode perguntar. Sou eu, Lucas. Ó, professor, então, eu queria saber o que você estava falando sobre o heteroátomo e por ser uma cadeira, por ser uma cadeia heterogênea. Aí, esse heteroátomo, para constituir uma cadeia heterogênea, ele precisa necessariamente estar na cadeia principal? Não necessariamente. Mas, na maioria das vezes, pela regra de identificação da principal, ele vai estar na principal, porque esse heteroátomo vai identificar uma função. E a função tem privilégio para estar presente na cadeia principal. Então, é obrigatório para ser heteroátomo estar na cadeia principal? Não. Mas, na maioria das vezes, o heteroátomo vai estar dentro da cadeia principal. Ah, entendi, obrigado. Perfeito. Mais alguém, meu povo? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Olha para essa aqui. Essa já vai mexer com coisas diferentes. Por isso, a listinha foi massa nesse sentido. Ó. Apresentam a mesma massa molecular? Ué, como é que eu faço para saber se apresenta a mesma massa molecular, gente? Conta aí as coisas que tem. Pode não? Primeiro de tudo, eu preciso saber, porque eu não vou precisar calcular a massa molecular, mas eu vou precisar achar uma coisa. A fórmula. É isso aí, Rafa. Vou precisar achar a fórmula. Se a fórmula for igual, gente, vai ter ou não a mesma massa molecular? Sim. Perfeito. Então, não vou precisar calcular a massa. Eu só vou precisar achar a fórmula. Bora lá. Isso cai.
Quantos carbonos tem no primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Vou botar um 8 mais bonito aqui, né? C8. E no outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. E no outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sacaninha não deixou eu eliminar a alternativa 1 só pelo carbono. Ele foi bruto nisso. Só que as fórmulas têm C, H e O. O sacaninha também não deixou eu eliminar a alternativa 1 pelo oxigênio, que ele poderia ter deixado, né? Mas não deixou. Bom, e agora? E agora que tu filas, brother? Tu vai ter que achar a quantidade de hidrogênio. 2 com 2, 4. Quando tem esse detalhe aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Ou é como se fosse isso aqui, ó. Ó. É isso. Então a pergunta é: tem algum hidrogênio nesse carbono aqui? Sim ou não? Não. Não. Olha para você ver. Aqui é como se fosse mais um carbono e continua para cá. Esse carbono já está fazendo 4 ligações, então não tem. Então, aonde tem? Aqui, 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 aqui e aqui. Então vamos contar. Ó. 2, 4, com mais um, 5. Aqui não tem. 6, 7, 8, 9, 10. Bora olhar o outro. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui não tem, porque aqui já está fazendo 4 ligações. E aqui? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem a mesma fórmula molecular? Tem. Se tem a mesma fórmula molecular, tem a mesma massa molar. A alternativa 1 está o quê? Está certo. Não precisa calcular. Ah, Augusto, e se ele perguntasse o valor da massa molecular? Aí você iria na tabela periódica, carbono pesa 12, H pesa 1 e O pesa 16. 8 vezes 12, 80, 96. 96 mais 10, 106. 106 mais 16, 122, se não estou enganado. Se um deles tem 122, todos eles têm 122, então a alternativa está correta mesmo. Mas não precisaria chegar nesse ponto, ó. Só achando a fórmula molecular, você julgaria a alternativa 01. 02. São compostos a... Vai, pode perguntar. Vou tirar uma dúvida só sobre essa questão do desenho, quando está aromática. Esse carboninho de cima que você colocou aí, se ele estaria conectado com hidrogênio ou não? Tipo, na minha cabeça, quando eu vejo só o anel aromático e não tem um tracinho em cima, eu diria que ele estaria ligado com hidrogênio. Agora, se ele tivesse o anel aromático com esse tracinho de cima aí que você tá, aí eu entendo que tem mais um carbono em cima. Pronto, perfeito. Tá certinho. Aham, certinho. Porque quando está sem nada, já subtende que é um elemento químico que é o hidrogênio. Agora, se ele colocar o traço solto, aqui é um carbono e aqui, por exemplo, teria 3 hidrogênios, ó. É aí que vem a pergunta de alguém aí. Deixa eu ver aqui quem foi mesmo que fez a pergunta do fenil aqui, ó. Foi Maria Eduarda Santos. Aqui, Duda, ó. Esse radical aqui, ó,
que tem um tracinho, ou seja, que tem um carbono a mais, ele é o benzil. E se tiver só isso, sem o carbono a mais, ele é o fenil. Então, a diferença de fenil para benzil é esse carbono a mais que o benzil tem em relação ao fenil. O Duda me perguntou um pouquinho antes. Então, Augusto, no caso, com o carbono a mais é benzil, quem o carbono a mais é fenil, e se eu tiver um OH é fenol. Pronto. Perfeito. Deixa eu colocar aqui anotadinho para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, já que você tocou nesse assunto. Isso aqui, ó, é o fenol. Se eu fizer isso, por exemplo, ó, isso é um álcool. Ó. Aqui é fenol. Aqui é álcool. Por que álcool, Augusto? Porque esse carbono aqui, ó, é um carbono saturado. E álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Aqui, por exemplo, ó, é um carbono aromático. Ó, carbono. Então, álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, o fenol está ligado a um carbono aromático. Completando o que eu falei para vocês. Vou colocar aqui, ó, as ramificações principais. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui como se fosse uma cadeia principal, ó. Vou botar um monte de carboninho aqui, como se fosse a cadeia principal, ó. Então, imagine que é uma cadeia principal aqui. Se tiver isso aqui, ó, como ramificação, um carboninho só, metil. Ó. Se tiver 2 carboninhos, etil. Se tiver 3 carboninhos em linha reta, ó, propil. Se tiver o carboninho, que são 3, quebrado, isopropil. Se tiver 4 carboninhos em linha reta, butil. Se tiver 4 carboninhos só que esse carbono aqui, sendo um carbono terciário, então é terc-butil. Ó. E se o carbono que está ligado na cadeia principal não for terciário, se ele for secundário, aí é sec-butil. E se esse carboninho aqui, ó, que eu tô falando, ó, sempre esses, ó. Se esse carbono for um primário, mas a cadeia quebrada, ele é isobutil. E aí vem a pergunta de Duda. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho um fenil. E se eu fizer isso aqui, ó, e se eu fizer isso aqui, deixa o PDF deixar atualizar aqui. Ó. Opa, volta. Ó. E se eu fizer isso aqui, eu tenho um benzil. Então, revisãozinha top para vocês aqui, ó, das ramificações. Isso não cai na prova da UESB, não, gente. Isso aqui despenca na prova da UESB, ó.
Essa diferencinha entre eles é importantíssimo você saber. Ó. Então, a pergunta aqui foi... Aqui só foi a massa molecular, achei a fórmula molecular, não preciso mais calcular, já sei que apresenta a mesma. São compostos aromáticos? Todos têm um anel aromático, então eles são compostos aromáticos. Tem a mesma função química? Vamos lá. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Álcool. Hidroxila ligada a um carbono aromático. Não é álcool. É o quê? Fenol. Vou escrever. Ó. Aqui. Álcool. Aqui. Fenol. E aqui. Ó. Éter. Por que o éter? Porque o O entre dois carbonos. Aí eu tenho um éter. Então, tem a mesma função química? Não, não. Falso. Apresenta o mesmo ponto de ebulição. A pergunta agora é: eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, são cadeias de tamanhos parecidos. Beleza. Só que a função química deles é a mesma? Se a resposta para essa pergunta for não, então o ponto de ebulição vai ser diferente. Sempre que os compostos apresentarem funções químicas diferentes, automaticamente o ponto de ebulição vai ser diferente também. Valendo Big Big. Por que essa diferença? Por que essa diferença? As forças das ligações, Vivian. Beleza. Esse álcool aqui, ele faz ligação de hidrogênio, porque tem um O com H. O fenol também faz ligação de hidrogênio. Porém, eles são diferentes porque o álcool está na extremidade. E o éter não tem o O com H. Se ele não tem o O com H, e essa parte do éter, se a gente considerar que essa parte é uma parte polar, se não é ligação de hidrogênio para uma parte polar, eu chamaria de quê, gente? Dipolo de polo. Mas para essa questão não precisava saber disso, era só saber. São funções diferentes, então apresentam pontos de ebulições também o quê? Diferente. Alternativa 08 está o quê? Errada. Falso para ela. Resposta 1 e 2. Então, se fosse uma prova desse tipo para você, a resposta certa seria 0,3, porque é a somatória de 2 mais 1 que dá 3. Outra perguntinha importante. Eu fiquei confusa, Augusto, nessa daí. Pergunta. Você falou dessa questão, sobe. Vou subir agora. Peraí. Vai. Todas fazem ligação de hidrogênio. Não, essa aqui não faz ligação de hidrogênio, não. Ah, é verdade. É porque é éter, né? É porque um éter tem O, mas não tem H. Então, não faz ligação de hidrogênio, não. Entendi. Perguntinha da 4. O que significa essa ligaçãozinha tracejada e a achuriada, que é a escurinha? O que significa? Qual a diferença? O que que importa? Aqui é uma dupla ligação, é uma ligação simples. O que é isso aqui? Eu acho que uma tá inclinada para trás e outra para frente. Uma o quê? Angulação. Uma tá inclinada para trás e outra para frente. Aí tem a ver com angulação. Acho que tem a ver com geometria óptica. É óptica ou é geométrica? É. Mas Uma tá saindo do plano e a outra tá entrando. Tá certinho, estão falando. São planos. Uma tá para frente, a outra tá por trás, a achuriada tá pela frente, a tracejada está por trás e as linhas que vocês estão enxergando desse tipo aqui, ó, que é a maioria, estão no plano. Tipo, bota uma folha de papel. Por exemplo, assim, ó. Todas essas linhas que eu marquei aqui, ó, que tem maior quantidade,
que está tudo uma linhazinha normal, está no plano. A escurinha está para cima, ó. E a achuriada, a escurinha que é a achuriada está para cima. E a tracejada está para baixo. Mas isso aí muda o que de verdade? Fora o plano. E a resposta é: não muda nada. Fora o plano, não muda nada, nada, nada. Você conta com uma ligação normal, como se você estivesse enxergando um tracinho desse aqui, ó. Não inventa que é ligação dupla, não inventa nada na sua cabeça. É uma ligação normal, como outra qualquer. Começa já assim. Pergunta 01. Apresenta 6 átomos de carbono sp2. 6 átomos de carbono sp2 e 7 átomos sp3. Vamos contar? Os sp2 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais algum? Tem mais algum? Beleza. Agora vamos contar os sp3. 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou 7. A pergunta, então, é: tem mais algum? Esse que tá, tipo assim, no meiozinho desses 3 aí que você circulou no carbono, não sei. 6. Tem mais algum? Acho que não. Você dá conta lá Eu acho que o que tá lá em cima. A gente acha os Isso. mais difíceis e os mais fáceis Porque que esse estão daí mostrando, tá. a gente deixa, né? Perfeito. Então, esse também é um sp3, porque só faz ligações simples. E a alternativa 01 tá o quê? Correta. Sua fórmula molecular é C3H19O3. Olha, provavelmente essa pergunta vai estar na sua prova, sendo uma alternativa. Por favor, não façam ela de cara, não, pô. Tenta achar a resposta sem fazer ela, porque demora. Deixa ela para o final, para você testar depois, tá? Mas vamos testar agora, porque a nossa prova é somatória, a nossa prova fictícia aqui, né? Somatória, então eu tenho que testar todas. Bora lá, uma por uma. Olha a bagaceira que já está aqui, ó. Se eu riscar isso aqui desse jeito na minha prova, vai ficar difícil para eu contar depois. Então, eu vou limpar aqui. Ó, eu vou limpar aqui. Só que lá na hora você não pode limpar, né? Então, ó, vamos nessa. Contando agora. Se puder, relembra carbono quiral. Vivian, vai ser minha última fala em cima dessa questão aqui. Eu vou perguntar a vocês, já adiantando, se existe algum carbono quiral nessa molécula. Tô ligado porque você perguntou isso, mas tudo bem, né? Tô ligado na parada. Ó, vamos lá. Fórmula: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C13, tá certo? O3. De cara já sei que tá errado. Por que de cara eu já sei que tá errado, gente? Valeu, galera. Faltou o nitrogênio. Perfeito, ó. Cadê o N? Não tem. Então tá o quê?
Falso. É possível reconhecer uma amina secundária no processo ou no composto. Vamos lá identificar as funções. Que função é essa aqui, gente? Álcool. Álcool. E essa? Fenol. Fenol. E essa? Álcool também. Álcool também. E essa daqui? E aí? Amina secundária? Ave Maria, meu irmão. Venha, chama que eu vou anotar aqui agora. Olha. NH3 é amônia. Amônia. Amônia dá origem a minas. Ó. Dá origem a minas. Primária. Secundária e terciária. Se eu pegar um H e substituir por carbono, ela é primária. Se eu substituir 2H por carbono, ela é secundária. E se eu substituir os 3Hs por carbono, ela é terciária. Então, vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Vamos voltar lá para a nossa revisão. Ó. É uma amina secundária. Olha o N. Substituir 1, 2 e não terceiro. Então, ela é uma amina secundária. Isso aqui está certo. Marca 0,4. 0,4, ok. Bom, e a 0,8? Os grupos funcionais presentes na estrutura são fenol, álcool e amina. Perfeito. E agora, vem minha pergunta. Vem minha pergunta. Existe carbono quiral na estrutura? Sim ou não? Aí eu vou explicar o que é carbono quiral e a gente vai achar. Beleza. Olha só. Carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono sp3, ou seja, faz todas as ligações simples. Ó, com 4 radicais diferentes. Então, se eu tenho um carbono onde faz todas as ligações simples com 4 radicais diferentes, ó, aqui é uma coisa, aqui é outra e aqui é outra. Esse carbono aqui passa a ser um carbono quiral. No nosso caso, deixa eu salvar aqui. No nosso caso, olha, eu tenho um carbono quiral. E onde ele está? Aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é quiral. Por que ele é quiral? Porque ele faz 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Quais são os ligantes dele? Olha, vou apagar aqui. O OH é um, o H aqui é outro, esse pedaço para cá é outro e esse pedaço para cá é outro. Então, esse carboninho aqui, ele é um carbono quiral. Se a questão perguntasse, existe isomeria óptica? Existe, porque tem carbono quiral. Vivian, pegou? Mas, Augusto, peraí. Você disse que é diferente, peraí. Ó, um é uma hidroxila, outro é o hidrogênio e o outro é o carbono. Não, Três, mas não olha o mas o carbono, lacto não. também é carbono. Olha o pedaço todo aqui, ó. Não é esse carbono que tu olha, não. Tu olha o pedaço todo. Pegou? Não sei, acho que sim.
Porque se você olhar só o carbono, aqui também tem carbono. Aí ele nunca vai ser quiral. Aqui, por exemplo, na anotação, ó, eu não vou olhar só o C, porque se eu olhar esse C aqui também, é C e C. Aí ele não é quiral. Eu olho o pedaço todo. Aqui é CH3. E aqui é CH2, CH3. São coisas diferentes. Aí ele é quiral. Belezinha? Mais ou menos, eu vou tentar. Não, eu vou tentar ver de novo amanhã. Pronto, mas é só lembrar, tem que olhar toda a estrutura, não pode olhar só o pedaço. Tem que olhar o todo. Quer ver? Eu vou tirar vou fazer mais um aqui para tu ver, ó. Olha isso aqui. Tem algum carbono quiral nessa estrutura? Esse aqui pode? Esse pode? E a resposta é não, porque tem H, ó, H, H e H. São iguais, não pode. Esse aqui pode? Também não. Também não, porque tem ligação dupla. Beleza. Esse aqui também é o mesmo caso, esse aqui é o mesmo caso, esse aqui é o mesmo caso. Então, princípio básico para ser quiral tem que ter apenas ligações simples. Beleza. Agora, e esse aqui, pode? Também não. Também não, porque tem H e H, ó. Não pode não. Mas esse é quiral. Por que é quiral, Augusto? Perceba que aqui é um CH2. Aqui é um CH2. Se eu parar a minha visão por aqui, automaticamente eu vou falar que ele não é quiral, não. Mas eu tenho que olhar o pedaço todo. Aqui é um CH, ó. E aqui é outro CH2. Aí eu lhe pergunto, CH2CH, CH2CH2, os lados são iguais? Se os lados são diferentes, automaticamente um pedaço para cá é outro pedaço para cá, outro pedaço para cá, para baixo, ó. E o hidrogênio que está fazendo parte aqui são 4 pedaços diferentes. Se são 4 pedaços diferentes, automaticamente esse carbono aqui, ó, ele é um carbono quiral, chamado também de assimétrico. Então, no caso, se eu tiver dois lados iguais, já tem um carbono quiral. Se você tiver dois lados, os 4 lados diferentes. Precisa ser diferentes, ó. Todas as ligações precisam ser simples e os 4 ligantes têm que ser diferentes. Aí ele é quiral. Tá, certo. Povo, estude um pouquinho, vale a pena. Amanhã, outro encontro com o tio Elan, no mesmo horário. Aí pede para o tio Elan focar em parte que eu não foquei hoje, ou então vão em questões específicas. A ideia é que vocês saiam mais tranquilos. Temos um encontro domingão na nossa revisão de véspera. Só tem horário para começar. Começa às 19. Só vamos deixar vocês quando sentirmos que vocês estão bem tranquilos. Beijo para vocês. Ô, Augusto, Pode perguntar. tem uma coisa que que ele me falou, só que eu ainda não entrou na minha cabeça. Foi até uma questão, acho que ninguém, inclusive, tinha respondido.